Lição número 159. Dou os milagres que tenho recebido. Ninguém pode dar o que não recebeu. Para dar alguma coisa, é preciso que a tenhas primeiro. Aqui, as leis do céu e do mundo estão de acordo. Mas aqui, elas também se separam. O mundo acredita que para possuir uma coisa é necessário guardá-la. A salvação ensina o contrário. Dar é a forma de reconhecer o que tens recebido. É a prova de que o que tens é teu. Compreendes que estás curado quando dás a cura. Aceitas o perdão como algo realizado em ti mesmo quando perdoas. Reconheces o teu irmão como tu mesmo e assim percebe que és íntegro. Não há milagre que não possa dar, pois todos te são dados. Recebe-os agora, abrindo o tesouro da tua mente, onde estão guardados, e dando-os aos outros. A visão de Cristo é um milagre. Vem de muito além de si mesma, pois reflete o amor eterno e o renascimento do amor que nunca morre, mas tem sido mantido obscuro. A visão de Cristo retrata o céu, pois vê um mundo tão semelhante ao céu que o que Deus criou perfeito pode ser lá espelhado. O vidro escurecido que o mundo apresenta só mostra imagens distorcidas em pedaços quebrados. O mundo real retrata a inocência do céu. A visão de Cristo é o milagre no qual nascem todos os milagres. É a sua fonte, ela permanece com cada milagre que dás e ainda continua sendo tua. É o laço pelo qual o doador e o receptor são unidos em extensão aqui na terra, assim como são um só no céu. Cristo não contempla nenhum pecado em ninguém, e em sua vista, os isentos de pecado são um só. A sua santidade foi dada pelo seu Pai e por ele próprio. A visão de Cristo é a ponte entre os mundos e podes confiar seguramente no seu poder para carregar-te desse mundo ao outro, aquele que foi santificado pelo perdão. Coisas que aqui parecem ser bem sólidas, lá serão meras sombras, transparentes, vagamente vistas, por vezes esquecidas e nunca capazes de obscurecer a luz que brilha no que está além delas. A santidade foi restaurada à visão e os cegos podem ver. Essa é a dádiva única do Espírito Santo, a casa do tesouro a qual podes apelar com perfeita certeza à procura de todas as coisas que possam contribuir para a tua felicidade. Já está tudo aqui. Tudo pode ser recebido, basta pedir. Aqui, a porta nunca está trancada e a ninguém é recusado o menor pedido ou a mais urgente necessidade. Não há doença que não esteja curada, nenhuma carência insatisfeita, nenhuma necessidade que não esteja preenchida dentro desse tesouro dourado de Cristo. Aqui o mundo relembra o que se perdeu quando ele foi feito, pois aqui ele é reparado, feito de novo, mas sob uma luz diferente. O que se destinava a ser a casa do pecado, vem a ser o centro da redenção e o lar da misericórdia, onde os sofredores são curados e bem-vindos. Ninguém será mandado embora desse novo lar, onde a sua salvação o espera. Ninguém é um estranho para ele. Ninguém lhe pede coisa alguma, exceto a dádiva de aceitar as suas boas-vindas. A visão de Cristo
É a terra santa em que os lírios do perdão fincam suas raízes. Esse é o seu lar. Podem ser levados daqui de volta para o mundo, mas nunca poderão crescer no seu solo desnutrido e de pouca profundidade. Precisam da luz, do calor e dos benignos cuidados que a caridade de Cristo provê. Precisam do amor com que ele os contempla e vêm a ser os seus mensageiros, que dão como recebem. Tira do seu estoque para que os tesouros possam aumentar. Seus lírios não deixam o seu próprio lar quando são carregados de volta para o mundo. As suas raízes permanecem, não deixam a sua fonte, mas carregam consigo a sua beneficência, transformando o mundo num jardim como aquele de onde vieram e ao qual retornam com mais fragrância. Agora são duplamente bem-aventurados. As mensagens que trouxeram de Cristo foram entregues e devolvidas a Ele, e eles as devolvem a Cristo com contentamento. Contempla a provisão de milagres preparada para dares. Não és digno da dádiva quando Deus designou que esta te fosse dada? Não julgues o Filho de Deus, mas segue no caminho que ele estabeleceu. Cristo teve o sonho de um mundo perdoado. É sua a dádiva pela qual pode ser feita uma doce transição da morte para a vida, da desesperança para a esperança. Vamos nos permitir sonhar com Cristo por um instante. O seu sonho nos desperta para a verdade. A sua visão nos dá os meios para o retorno à nossa eterna santidade em Deus, que nunca foi perdida. Dou os milagres que tenho recebido. A lição de hoje começa fazendo uma comparação de como que é no céu e como que é no mundo a questão do dar e receber. Isto é, como que é dar e receber dentro do sistema de pensamento do Espírito Santo e do ego, da separação. Então, nos dois sistemas de pensamento, seja no céu quanto na terra, no mundo, a questão do dar é igual, funcionam do mesmo jeito. Ou seja, para mim dar alguma coisa para alguém, eu preciso ter. Para mim dar qualquer coisa, seja o que for, eu preciso ter isso primeiro. Só que o ter e o receber já é diferente. Eles não funcionam do mesmo jeito. Quando o assunto é ter ou receber, as leis do mundo e as leis do céu são opostas, são diferentes, não tem nada a ver uma com a outra. E a gente precisa entender isso, compreender essa distinção, porque estamos falando de salvação, estamos falando de espiritualidade, né? Estamos falando do céu, da mentalidade crística. Então eu preciso entender, compreender como funciona o ter e o receber neste nível, no nível espiritual, no nível do céu, no nível da mentalidade crística, para então ter a salvação, certo? Então, assim, ó, no mundo, para a gente ter algo, para a gente ter a posse de alguma coisa, para a gente possuir, é preciso guardar isso, não é? É preciso reter, é preciso guardar para a gente, ficar para a gente. Por exemplo, eu tenho um livro e eu te dou. Quando eu te dou, eu naturalmente fico sem esse livro. Mesmo que eu tenha 10 livros iguais, eu não fico mais com 10. Se eu te dou um, eu fico com 9, não é assim? Eu sempre acabo ficando sem, ou sempre acabo ficando com menos. No mundo é assim. Então, se eu quero ter mais, eu preciso guardar, eu preciso ficar para mim, reter. Se eu quero ter mais, o que eu não posso é dar. No mundo é assim, né? Se eu quero provar que eu tenho alguma coisa, se eu quero mostrar que algo é meu, eu preciso ter isso, eu preciso
é preciso que esteja sobre a minha posse, né? Isso é assim por quê? Porque é um sistema de pensamento baseado na falta. Ele sempre parte da falta, de uma mentalidade de que ele precisa, né? De que não tem, de que está faltando. Contudo, no céu isso é muito diferente, porque parte da completude. Aí está a diferença, não da falta. Parte da perfeição, da completude, do que já é total, da totalidade. Dentro do sistema de pensamento do Espírito Santo, eu já tenho tudo. Eu já sou tudo. Eu sou o que Deus é. Tudo já está pronto, tudo já foi dado, tudo já é perfeito, não há falta, não há necessidade alguma. Tudo já me foi dado. Então, se tratando de salvação, a única coisa que eu preciso é reconhecer que eu já sou tudo, que eu já tenho tudo, que tudo já me foi dado. Ou seja, que eu já sou salvo, certo? Que eu já estou em paz, que eu já sou perfeito, que tudo já é perfeito. É reconhecer que já me foi dado todos os milagres, que eu já tenho tudo o que eu preciso e o que eu quero. Em se tratando do céu, eu preciso aceitar que tudo já está feito, tudo já está consumado, que não há mais nada a se fazer ou então para se ter. Não precisa mais de nada. Eu só preciso reconhecer a realidade como a realidade é. E neste caso, reconhecer é ter o que eu sempre tive, é ser o que eu sempre fui. E quando eu reconheço o que tenho, o que sou, né, eu posso então dar essa visão, eu posso dar essa mentalidade, eu posso expressar, demonstrar isso. E aqui, então, quanto mais eu dou, mais eu tenho. É realmente um estado, uma mentalidade muito diferente da do mundo, da que a gente está acostumado, do sistema de pensamento da separação. Em se tratando do Espírito, nós estamos falando do estado de Deus, do que Deus é. E Deus, ele só aumenta. Deus, ele só expande, ele só pode dar o que ele é. E quanto mais ele dá, mais ele é. E é isso que acontece com nós quando estamos identificados com o Espírito Santo, que foi o que a gente recebeu. Eu sou salvo quando eu dou a salvação, porque no Espírito eu estou sempre dando a mim mesmo, isto é, a este estado total, uno, onde não tem separação, onde somos eu, você, todos somos o mesmo, onde somos um. Eu tenho um milagre, e o milagre é a visão de Cristo, quando? Quando eu dou a visão de Cristo a todas as cenas, em todos os cenários. Quando eu não vejo mais a separação, né? Mas eu vejo a totalidade. Quando eu me tornei o perdão, quando eu vivo neste discernimento sem confundir a realidade de ilusões. E aí, por onde eu passo, eu só vejo Cristo e não a separação. E não um eu aqui e o outro ali. Eu só vejo a totalidade. Eu só relembro que a separação nunca foi possível e que tudo já é perfeito, porque tudo é como Deus é a extensão de Deus. Essa é a realidade, essa é a existência. Dar milagres é mudar a mentalidade e, consequentemente, a percepção sobre todas as coisas vai mudar também. Esse é um milagre, né? E isso acontece quando? Acontece quando você disponibiliza a consciência para o Espírito Santo, para que essa mentalidade de Deus ocupe toda a tua mente, seja tudo em ti.